Olá pessoal, Thiago aqui, iniciando mais um vídeo. Gente, hoje eu queria abordar um pouco a questão do que está ocorrendo com o Bitcoin, né? Nossa, o Bitcoin está morrendo e está todo mundo pulando fora do barco, e desespero e agonia, e enfim. Só, se a gente avaliar o contexto momentâneo, o que é que está acontecendo? Tudo, querendo ou não, Bitcoin, seja o que for, enquanto a economia americana for a economia que ainda exerce a hegemonia no mundo, né? Que é a principal moeda de troca do planeta, que ainda é o principal país, a gente precisa pensar no dólar. E o que acontece? Se a gente observar qual era a política do governo Trump, né, atual, ele vem com a política de um dólar mais enfraquecido, um dólar mais fraco. E isso tem benefício, tem bônus e também, obviamente, tem ônus para a economia americana e também acaba impactando, de certa forma, a economia global. Como assim? Se você tem uma moeda mais fraca, o que acontece? Você potencializa as exportações, certo? Que é justamente a ideia do presidente atual americano, que ele tem uma visão de reindustrialização dos Estados Unidos, de trazer as indústrias americanas que foram para o exterior, em especial a China, por exemplo, e retornar para o território americano e passar a produzir esses insumos, essas tecnologias, esses produtos de valor agregado a partir do território americano novamente. Seria um processo de reindustrialização novamente dos Estados Unidos. Apesar que os Estados Unidos é uma das maiores indústrias do mundo, é inegável que perdeu muita indústria para principalmente em especial para o, os chineses, onde basicamente as empresas americanas estão sediadas nos Estados Unidos, mas têm a sua produção no exterior, certo? Até por ser uma mão de obra mais barata e ter uma produção muito maior. Então, qual é a ideia do governo americano? É justamente trazer de volta, né, essas indústrias para o mercado americano, para ser produzido em território nacional. Benefício: isso potencializa, se o dólar perde valor em relação às demais moedas, potencializa que ocorra exportações. Então a ideia, ó, o dólar está mais barato, vai ser mais fácil a galera vir aqui e comprar diretamente da gente em uma grande quantidade e acaba funcionando como um estímulo, entre aspas, para que essas indústrias retornem a produzir nos Estados Unidos e tendo um dólar com menos força, com menos potência e sendo mais barato, outros mercados conseguem comprar em uma quantidade maior, não sendo necessário, vamos dizer assim, que ainda é, produzir na China com mão de obra mais barata, meio que haveria uma compensação, tipo, aqui não é tão barato quanto a China, mas o dólar é mais barato e a gente acaba equilibrando a coisa. E o que acontece? Quando o dólar começa a perder valor, né? Começa a perder força, também tem um outro efeito, certo? Porque atualmente o dólar é a principal moeda do mundo, é onde o que os países utilizam como reserva estratégica, como reserva econômica. O Brasil tinha lá seus 300 bilhões até por meados ali de 2019, não sei quanto estaria a quantidade de bilhões de dólares que o Brasil teria. Eu lembro até que na época se falou em vender 100 bilhões de dólares, não foi uma coisa assim, ou foi 50 bilhões de dólares ainda no governo anterior. E só que aí o mundo tem essas reservas em dólar. Só que aí o dólar começa a perder força, o que acontece? Começa-se a haver uma migração para o ouro, que é um ativo que está aí há milhares de anos sendo utilizado no passado como moeda e depois como reserva econômica, né, como reserva estratégica, como as famílias no passado, até um período recente da história, tinha o ouro como reserva de valor, onde eles aportavam dinheiro e ficavam com essa reserva de valor. Hoje, alguns acreditam que o Bitcoin vai substituir o ouro e todas as outras reservas pelas suas características, né?
de não necessitar de intermediários, de se o proprietário não quiser e souber fazer alta custódia, não passa para ninguém uma riqueza que é sua, não tem como tomar, caso a pessoa não deseje de livre e espontânea vontade de entregar, né? Então tem todas essas características que acredita-se que o Bitcoin possa substituir o ouro a médio e longo prazo. Show. Até aqui tudo bem, né? Então há uma redução no valor do dólar, as pessoas começam a fugir para um ativo mais estável e que tem uma certa segurança, que está aí há muito tempo, que no caso é o ouro, e com isso acaba fazendo o quê? Que o dólar ele perde valor, enquanto isso o ouro ele explode, certo? E aí a gente pode ver aqui, olha, no gráfico do ouro em relação ao dólar, olha essa explosão aqui, desde mais ou menos 2000 e já vinha subindo aqui 2023, mas 2024 aqui mais ou menos aqui, 2024 mais ou menos para frente é uma explosão absurda no valor do ouro, né? Se a gente observar aqui, dar uma arrastada, dar uma conferida aqui, não vou nem botar no pavio, né? Isso aqui é o gráfico mensal. Olha isso. Olha a explosão no valor do ouro, cara. É simplesmente absurda, né? 150,26%. Um estouro absurdo, né? E isso acontece por quê? Justamente por isso. Essa política do atual presidente, né? Desculpa, gente, aqui. Vou retirar. Essa política do atual presidente Trump, que tem como intuito de ter um dólar mais fraco e acaba impulsionando outras reservas de valores históricas, como é o caso do ouro, por cima. Só que aí a gente notou que o que vem acontecendo é o Bitcoin vem caindo nesse momento. Isso é normal porque o que acontece, pessoal? Existe um risco, sim, porque a gente tem empresas, principalmente americanas, altamente eh, alavancadas, certo? Em dólar, principalmente a MicroStrategy, entre outras, lá nos, nos Estados Unidos. Sabe, era uma notícia que eu estava vendo da Globo, acho que era da Globo, justamente para trazer mais informações para esse vídeo. Mas o que é que a gente tava vendo também, pessoal? Que o Bitcoin está caindo. E é justamente por causa disso que acontece. Tá havendo uma redução no ouro, ou no dólar, e a galera tá vendo um dispare, uma disparada no ouro. O ouro simplesmente estourando. É o que acontece. O pessoal começa a deslocar, principalmente entre aspas, a sardinhagem, né? Começa a pular mais algumas outras empresas, ou grandes peixes começam a botar um pouquinho ali em ouro, e aí isso faz com que as vendas vá caindo. Outra questão, outra questão é que a gente teve uma alta absurda, né? De 2020, vemos aqui no Bitcoin. Se a gente vê aqui, ó, 2023 para cá, olha essa alta no Bitcoin, galera. Deixa eu pegar aqui a nossa reguinha. A gente vai medir aqui de janeiro de 2023 até aqui, um ponto mais alto. Olha isso aí, pessoal. Olha isso. Olha essa alta, que absurda. Então, o que acontece? Alguns começam a realizar seu lucro também. Então, ó, vou dar uma realizada aqui. Empresas, grandes investidores começam a dar uma realizada, sem contar o pessoal que está migrando ali para o ouro, colocando dinheiro ali em ouro, aproveitando esse hype aí do ouro que ele está vivenciando, e isso leva a uma queda do Bitcoin. Há alguns riscos? De cair muito mais? Sim, há alguns riscos. Ó. Se chegar a ultrapassar esse fundo aqui, talvez a gente comece a ter uma reversão bem maior, né? Se ultrapassar isso aqui, já está bem perto. Por quê?
Dependendo, como tem empresas aí altamente alavancadas, como a MicroStrategy, que pega o dinheiro ali de ações que vende, toma em Bitcoin, compra o Bitcoin, pode ser que se o Bitcoin caia muito, ele tenha que realizar, começar a realizar eh, essas vendas de Bitcoin, né? Até para ressarcir as pessoas que compraram as ações. E pode levar o Bitcoin ainda mais abaixo. Porém, eu acredito que não é um caso de grande desespero, que apesar de as empresas americanas, os governos já ter muito Bitcoin na mão deles, hoje eles têm acesso a uma pequena parcela, né, assim, do que está disponível para ser minerado, né? Claro que é uma quantidade grande, 700 mil Bitcoin, por exemplo, e na mercado é uma queda absurda, mas eu não acredito que seria o suficiente para matar a moeda. Claro, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Não estou dizendo a você que invista em Bitcoin. Não estou dizendo que você aplique em qualquer ativo. Você é responsável pelo seu próprio dinheiro, certo? Tome cuidado com o seu patrimônio e cuide da sua família. Isso é muito importante falar, tá bom, pessoal? Mas o que acontece? Se a gente olhar historicamente o Bitcoin, e aqui a gente está olhando aqui até mais ou menos 2020, tirar isso aqui da frente. Olha só. Aqui, julho de 2021, chegou aqui, saiu aqui. Vamos voltar mais atrás, em 2020, certo? E disparou. Vou botar a partir daqui. Pronto, vou até Scandal aqui. Pronto, vou nem considerar a Pavio também. Chegando aí, ó, 539,55% de alta, certo? Mais ou menos. Só que o que acontece? Se a gente seguir, ó, o padrão deu uma leve corrigida, chegando aqui por volta de 1º de outubro de 2021, né? Lá em 2020, 1º de outubro de 2021, viemos aqui para 1º de novembro e a partir de 1º de novembro inicia um movimento de baixa, certo? Vamos lá. A gente inicia aqui um movimento de baixa e olha a queda. A gente está falando de 74% de queda só. 74%. É uma queda absurda, certo? Absurda, absurda mesmo. Então, mas o que aconteceu com o Bitcoin depois? Ele morreu? Não. Olha aí o histórico. Foi, continuou caindo aqui, chegou aqui em mais ou menos em 1º de janeiro de 2023 e iniciou uma recuperação até o momento de hoje, pessoal, como a gente marcou antes, né? Tá aí, 335%, mais ou menos, né? 335% de alta. E aí alguns começam a realizar, outros começam a comprar ouro, e aí há essa valorização do ouro. Mas o que justificaria então o aumento de outros ativos como a prata, né? E aí a gente vai ver no próximo vídeo, para não ficar mais tão longo. Só se inscreve no canal, tá? Deixa o like. Eu acredito que isso é meu pensamento, minhas ideias pessoais. Não estou recomendando a ninguém comprar ou vender nenhum tipo de ativo, seja digital ou ações ou qualquer tipo de derivativo. Nada, ouro, prata ou o que for. Apenas é um vídeo informativo onde eu fui buscar informações para entender o que estava acontecendo, certo? Então, Bitcoin morreu? Creio que não. Bitcoin pode, se romper esse fundo aqui, isso aí, se romper esse fundo aqui, ter um ciclo aqui de queda bem considerável, aí, bem maior do que o que está ocorrendo agora? Sim. Se eu formar aqui um fundo com um martelo aqui e o próximo candle do mês que vem abrir aqui acima da mínima, mantendo do fechamento aqui, né? Mantendo essa formação de fundo e fizer aqui esse aqui, né? Fechar como um martelo. Se o mês de fevereiro fechar como um martelo
e esse próximo candle aparecer acima da mínima aqui, do fechamento aqui, da abertura, perdão, aí eu acho que pode ser que haja uma recuperação que a gente teria, apesar de ser um fundo mais baixo do que esse aqui, mas seria um pouco mais alto que esse aqui e ainda continuaria uma possibilidade de retornar. Se ele perder esse fundo aqui, claro que existe sim a possibilidade de ele continuar caindo, certo? Só estou vendo as possibilidades, mas se ele perder esse fundo aqui, pode ser que ele desça um pouco mais, tá, galera? Então, agora não sei se seria um momento de tomar qualquer decisão. Cada um faz o que bem entender. Não recomendo a compra de nenhum ativo de Bitcoin nem de nada, e nem estou recomendando comprá-lo, tá? É apenas informativo. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa seu like. No próximo vídeo a gente vai abordar um pouco do porquê, se o ouro subiu, a gente entendeu o porquê nesse vídeo. E sim, a gente entendeu que o Bitcoin não morreu, mas por que outros metais também estão subindo? É de se pensar, né? Tchau, tchau, pessoal.